Márcia, eu vou contar tudo para a mulher dele, eu tô muito cansada, não dá mais para ficar assim. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? O tarô pode me ajudar? Sim, o tarô pode ajudar muito nessas situações. Vou te pôr um pouco de contexto para você entender a história dessa mulher. Uma mulher casada que tinha um relacionamento extraconjugal com um homem também casado. Ambos tinham família, filhos e um casamento longo. Não era um casamento assim efêmero, né? Era uma coisa bem consolidada. E o relacionamento deles, em algum momento eles se encontraram, se apaixonaram, era também um relacionamento bem consolidado. Né? Então eles viviam uma vida dupla. Então você já deve ter visto muita história de homem de vida dupla, que teve até filho, né? E que se descobriu e nossa, né? Agora assim, é mais raro a gente ver uma mulher de vida dupla. E era o que ela estava vivendo há alguns anos. A primeira vez que ela veio através daquele tarô emergencial, sabe? Aquele pacote de perguntinha, eu fiz uma promoção, alguém falou pra ela, ou ela viu no Instagram, não lembro, e ela fez as perguntinhas, e eu me lembro que as perguntas dela continham muita dor. Porque quando eu abro cartas, quando eu abro os arcanos, eu trabalho muito com o baralho cigano, né? Quando eu abro as lâminas do baralho cigano, eu tô abrindo a alma da pessoa. Então eu sou extremamente cuidadosa e extremamente delicada no que eu vou falar. Porque eu estou tocando na alma da pessoa. E aquilo estava doendo muito. Era quase que palpável. Eu senti no meu coração quando eu abri a carta para ela. E aí, respondi as perguntas dela. E não sei se vocês já viram, baralho cigano, quando eu jogo assim, a carta pula. E uma carta pulou chamando muita atenção de um aviso. Além das perguntas que ela fez quando a carta pula, eu não fico falando, mas a pessoa fez 6 perguntas e eu vou falar mais alguma coisa. Não, eu dou tudo naquilo que a pessoa precisa. Naquele pouco tempo, naquelas poucas perguntas, enfim. E aí, esse recado era o seguinte, a carta pulou, era um recado, a carta disse assim, olha, você corre um risco. Você corre um risco muito grande de ter este caso descoberto. E se isso acontecer, e era assim, você corre um risco muito grande dessa mulher, a mulher dele, descobrir. E se isso vier à tona, só você vai sair prejudicada. Porque você tem muito a perder. Pensa numa mulher que tem uma família, tem filhos, tem netos, um bom casamento, uma casa, tem uma história. E ninguém vai tratar ela a partir daquilo que dói na alma dela que não aparece. Ela vai ser julgada. E isso ficou tão claro para mim no tarô, e eu passei no áudio e enviei. Pois ela agradeceu, gostou das respostas, falou, puxa, Márcia, era tudo que eu precisava ouvir. Ok. Passaram algumas semanas, talvez um mês, talvez 2, não lembro. Ela falou, Márcia, quero fazer uma consulta, mas eu quero conversar. Na época ela não podia fazer uma conversa mais longa, ela fez uma conversa menor, que tinha ainda essa possibilidade. E a gente conversou um pouco, destrinchou um pouco melhor esse assunto. Quando ela voltou uma outra vez, e aí esse recado do primeiro atendimento ficou cozinhando na mente dela, né? Quando a pessoa vem e fala, ele gosta de mim, esse relacionamento tem futuro, ele vai ficar comigo, eu sempre vejo vários lados da mesma pergunta, né? E eu sempre abro para a pessoa perguntas para ela se fazer, para ela se terapeutizar, né? Por que eu estou vivendo essa história? Por que será que eu acabei nesse lugar, sentindo isso, vivendo isso, passando por isso? Porque tem alguma coisa que te moveu até ali. O que será que está te movendo ali? Então eu sempre dou respostas e abro perguntas, abro questões para a pessoa aprender a se olhar. Por isso é tarô terapêutico. É por isso que é terapêutico, para aprender a se olhar, olhar as suas origens, olhar aquilo que te dói, para parar de doer. Se eu nunca olhar, nunca vai parar de doer. Vai doer e eu vou mudando de história, porque a dor que origina é a mesma. Então deixei aberto algumas questões, até que ela voltou com essa questão. E aí,
eu disse assim para ela, o tarô, né, na verdade, né? Vamos abrir o tarô, vamos ver o que o tarô tem a dizer. E é claro que eu não me lembro de todas as histórias de todas as pessoas, porque vem um mês, depois vem daqui 3 meses, né? Mas quando eu abri o tarô para essa pergunta, vou contar tudo, né? Vou pôr tudo no ventilador e ele vai ser obrigado a tomar uma atitude. O tarô disse assim: por favor, se você fizer isso, só você tem a perder. E aí a conversa vai se desenrolando, porque aí ela está ao vivo, online, conversando. E ela, mas por quê? Por que eu vou perder? Falei, primeiro, porque toda a sociedade vai te julgar como uma mulher leviana. Uma mulher que tem um casamento, né, e que tem uma vida extraconjugal. Então, assim, ninguém vai te olhar e falar assim, nossa, essa mulher sofre muito no casamento dela e alguma coisa aconteceu que ela saiu, né, do casamento em busca de alguma coisa. Não existe isso na sociedade. Há o julgamento. E o julgamento vai te pôr para baixo de cobra. Vai te pôr num lugar horrível. E falei, tem uma outra coisa, né? Vamos fazendo perguntas. E como ele reagiria? Ele reagiria muito mal, ele se sentiria traído. E ela? Ela odiaria ele, mas ela não ia pôr ele para fora de casa. O casamento deles não terminaria. Eles poderiam brigar, ficar sem se falar, brigar feio, mas o casamento deles não ia acabar. Ela falou, Márcia, pelo amor de Deus, como que ela descobre que está sendo traída e o casamento não acaba? Eu falei, pois é. Então, era isso que você queria saber, o casamento não vai acabar e a sua vida com ele não vai se resolver. Ok. Próximo capítulo. Porque às vezes vai se dando em capítulos, porque a pessoa vai com toda essa informação e aí ela vai digerir toda essa informação a partir do que ela sente, a partir do que ela vive, a partir do que acontece, a partir de novos comportamentos. Volta ela uma outra vez. E ela falou, Márcia, eu tô muito na dúvida, eu já não sei mais se eu quero esse relacionamento, olha como vai amadurecendo. Eu já não sei mais se isso é tão bom pra mim. O que eu posso fazer para ir mudando esse sentimento dentro de mim, para que eu possa olhar para minha família com mais gratidão, para o meu marido com mais amor, resgatar isso. Olha essa transformação acontecendo. Isso não foi de um dia para a noite, tá, gente? Isso é um processo, ela foi vindo. 2 meses, 3 meses, às vezes 6 meses. Ela foi amadurecendo tudo isso, né? Olhando para a dor e procurando resgatar a ela mesma para poder, né, ir à frente. E a gente o tarô foi orientando, eu fui dando também algumas das minhas ferramentas, né, terapêuticas para ajudá-la a olhar para tudo isso com menos culpa, com mais auto-amor, entende? Porque assim, ninguém sai de um casamento, né, vou no oba-oba, porque tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Quando acontece alguma coisa assim, é porque havia alguma dor nela, na vida dela, no casamento dela, tá? Só para ir contextualizando, acho super importante. Passou-se mais um tempo, e nesse atendimento, né, que ela falou tudo isso, eu falei assim, olha, e se o fulano, não lembro nomes, tá, gente? E se o fulano chegasse para você hoje, para tudo, eu divorciei, larga teu marido e vamos fazer uma vida juntos, você iria? E ela falou, Márcia, não sei. Falei, então, se você não sabe, um passo para trás. Porque quando ela veio a primeira vez, tudo que ela queria era ter uma vida conjugal com esse homem. Ela queria largar tudo, queria que ele largasse tudo para que eles construíssem uma história. Passado alguns meses e algumas terapias com o tarô e algumas conversas bem profundas, muitas reflexões colocadas, ela já não sabia mais. Você entende que ela estava num processo de fuga? De alguma coisa que doía mais, e quando ela começou a tomar posse dela de volta, ela começou a entender que ele não era a solução para a vida dela? Que era só um processo de fuga? Corta, vamos pro próximo capítulo. Passaram-se meses, sumiu, falei, tá tudo resolvido lá, né, com essa minha cliente, amiga, querida. Cortou um tempão assim, de repente, plim, WhatsApp, oi Márcia, tudo bem? Precisava fazer uma consultinha
Quando que você tem disponibilidade que é assim, né? Quando você tem, não, pode tal dia tá marcado. Mas você não sabe, uma bomba. Estourou uma bomba. O quê? Ela descobriu. A mulher dele descobriu. Depois de um ano, mais ou menos, aproximadamente, daquela nossa primeira conversa, que eu tinha alertado ela que poderia acontecer. E essa descoberta foi a melhor e a pior coisa que aconteceu na vida desta mulher. A pior porque foi muito sofrido. Lá do lado dele, o tempo fechou, mas eles não se separaram. Isso já tem anos, gente, já tem uns 4 anos, eles não se separaram. Muito embora tenha acontecido tudo isso, ela não pôs ele para fora de casa. Ela pôs ele numa espécie de castigo. Fica aqui, não te largo, mas né, de hoje em diante a vida muda. E ela ficou extremamente decepcionada porque ele não saiu de casa, porque ele não tomou nenhuma atitude, ele ficou passivo. Quando a mulher descobriu, ele não fez nada, ele ficou passivo. Isso é um clássico, gente. Isso é um classicão. Minha vida não tá boa, né? Eu e minha mulher, a gente não se ama mais, mas não larga. Não tem coragem ou não tem força interna, porque para fazer mudanças desse tipo, precisa ter muita força interna para querer mudar a vida e recomeçar a própria história. Não é nem com a outra pessoa, é um compromisso com você de recomeçar a sua própria história. E aí, aquela visão que ela tinha daquele homem, que era o homem da vida dela, entre aspas, caiu por terra. Não, ele não era. Ele não era forte, ele não era firme, ele não foi aquele homem que ela idealizou. Na fuga da dor dela, ela jogou a responsabilidade para ele, para a felicidade dela, e na hora do vamos ver não aconteceu nada. Só que aí ela voltou a olhar para a vida dela de verdade. Houve um rompimento de verdade, porque a partir daí eles romperam realmente e ela começou a fazer a reconstrução da vida dela. Doeu bastante, ela demorou um bom tempo para ir se livrando dessa dor e hoje essa dor, ela não existe mais. Hoje foram assim vários atendimentos, né? Como te disse, 2 meses, 3 meses, 6 meses, muitas ferramentas terapêuticas para ir lidando com todos os conteúdos. Isso se interrompeu e essa mulher entrou no seu processo, pessoal, de autocura, de se olhar, de olhar as coisas boas que existem nela, de cuidar dela, de olhar as dores pessoais, as dores familiares, ancestrais, para começar a construir o próprio caminho de luz. Eu acho que essa dor, ela é muito humana, essa dor é muito feminina, essa dor está nas almas e precisam de um cuidado bastante especial. Você já passou por algo parecido? Você conhece alguém que tem alguma dor parecida? Você tem uma história para me contar sobre isso? Você gostou de saber desse caso e desse desfecho? Me conta aqui embaixo. Beijo, fica na luz.